Raríssimos, caríssimos, estamos ao vivo? Espero que sim. Vejam que coisa simbólica. Há alguns minutos atrás eu fui tentar abrir essa live completamente de improviso, praticamente não avisei ninguém, não fiz nenhum tipo de anúncio. E assim que a live abriu, o telefone reiniciou, restartou, deu algum tipo de problema e ele reiniciou, e é simbólico, porque de uma certa maneira eu acho que essa pandemia dá a leve impressão de que talvez a vida da gente talvez se reinicie, né? Dê um boot, né? Como se tudo começasse de uma maneira nova, né? Tudo renovado. Mas tem um artigo que eu acabei de ler, da The Atlantic, muito interessante, que tem a ver com a questão do vírus na história, de que maneira não só esse vírus, mas outras pragas, outras pestes mudaram a história da humanidade. Então ele menciona, sei lá, o Império Romano talvez tenha caído não por causa dos Neros, Calígulas e demais malucos como a gente tem hoje no poder, por exemplo, mas talvez porque, sei lá, mudanças climáticas somadas a uma praga, a uma peste, né, talvez tenha ajudado a precipitar o fim do Império Romano. Você tem a peste negra na Europa, que mata praticamente metade das pessoas, você tem cidades inteiras dizimadas, você tem todos esses episódios, mas o que é mais interessante aqui, é lógico, não é difícil a gente reconhecer alguns impactos históricos provocados por doenças, epidemias, pandemias, tragédias desse tipo. Mas o que é curioso é quando parece que o impacto é nenhum. Então o artigo começa mencionando um mistério, que é o seguinte: a gripe espanhola, que de espanhola não tem nada, coitada, né? Talvez ela tenha surgido justamente no Kansas, nos Estados Unidos. Bom, pois bem, a gripe espanhola provocou uma hecatombe, morreu muita gente, alguma coisa próxima aí de 50 milhões de pessoas, talvez mais até. Nos Estados Unidos, o autor é americano, o que acontece? Morreram 700 mil pessoas, nas 2 ou 3 ondas ali da gripe espanhola. 700 mil pessoas. Hoje, isso se traduziria em alguma coisa como 2 milhões de pessoas. Ok? Inimaginável, horrível, parece uma bomba nuclear. A questão qual foi o impacto na literatura disso? Você tem grandes escritores que passaram por isso, lá Hemingway, vários escritores ali, gigantes da literatura americana, eles não escolheram necessariamente aquele momento como, sei lá, como enredo, como algum grande aprendizado. Quando a gente pensa que, puxa, quem sabe depois de uma pandemia dessas, né, as pessoas passam a viver uma vida um pouco mais relevante, um pouco mais significativa, não necessariamente, né? Logo depois da gripe espanhola, o que a gente teve foram os loucos anos 20, de muito hedonismo, de muito prazer, de muita liberdade, como se todos estivéssemos aliviados que essa história tivesse acabado. Alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, realmente a gente não ficou necessariamente mais sábio. Aliás, se a gente lembrar do Decameron, do Boccaccio, que fala justamente sobre o pós-peste negra, a gente percebe que as pessoas estão se voltando para uma vida de prazeres, né? Uma vida mais romântica, uma vida mais sensual. Isso faz lembrar um filme que eu não sei se vocês se lembram, isso entrega um pouco a idade, é um clássico dos anos 80, chamado O Declínio do Império Americano, que era um filme canadense, e tem ali uma entrevista entre uma acadêmica e uma jornalista, e a tese da acadêmica era a seguinte: em momentos estáveis, quando a sociedade está estável, as pessoas acreditam em compromissos um pouco mais abstratos, o compromisso com a família, o compromisso com as instituições, você casa com quem teu pai acha que é legal, com quem é conveniente, né? Você se preocupa. Ok, isso quando as coisas estão de alguma maneira estáveis. Segundo a tese dela, quando as coisas estão instáveis, isso tudo meio desmorona, a trama social fica um pouquinho mais frágil e aí a gente se voltaria para um individualismo, para um hedonismo, porque afinal, dane-se, a gente não tem mais certeza de nada. Isso na década de 80, tá? Mas eu acho que, não sei se é isso que está acontecendo agora, porque veja bem, né? Faz algumas décadas já que a gente vem avançando, e a tecnologia realmente acelerou isso, na direção do individualismo. Eu faço o que eu quero,
eu assisto o que eu quero, eu não preciso ouvir você se eu não quiser, eu só vou consumir aquilo que eu bem entendo, eu compro e quero receber no dia seguinte. A gente começou a ficar cada vez mais individualista, cada vez mais hedonista, e cada um com seu próprio smartphone, cada um com seu próprio mundinho criado ali. Eu lembro, não precisa ir muito longe, a minha geração, nem toda criança tinha seu próprio quarto, os quartos eram de você não tinha tanta privacidade. Antes disso, nem pensar, antes disso ninguém tinha privacidade nenhuma. Nessa questão da vida individual, do seu mundinho, do seu casulinho, essa é uma invenção recente e a gente está se encantando com isso. Por uma extrema ironia, o que o vírus está tentando, acabou provocando é justamente isso. A gente está agora condenado justamente àquele casulinho que a gente mesmo criou. Ah, você queria ficar sozinho? Pois muito bem, muito bem. Você queria só consumir o que você quer? Pois muito bem. Você não queria ler jornal? Você não queria assistir noticiário? Então, você nem percebeu que o coronavírus, estava chegando aqui, porque você só queria ver o que você queria ver. Você não assistia a nenhum noticiário internacional, você estava vivendo a sua vidinha. Pois bem, agora viva a sua vidinha. E do que a gente está sentindo falta? A gente está sentindo falta de coisas que a gente justamente descuidou. A gente está sentindo falta de sair na rua, como se sair na rua aqui em São Paulo fosse um prazer sensacional. Agora que está tudo vazio, olha o silêncio. Olha o silêncio. Nós estamos aqui numa quarta-feira, no horário do almoço, e um silêncio sensacional. O ar está limpo, os passarinhos gorjeiam. Agora dá vontade de sair. Mas a gente estava cuidando disso antes? Não. A questão é, quando essa história toda acabar, a gente vai cuidar mais dessas coisas que a gente agora está sentindo falta, que são o quê? Convívio com pessoas, interação com pessoas, olhar no olho, abraço, toque, prestar atenção no que as pessoas estão falando, não só através de uma telinha. A gente vai cuidar mais disso? Eu não sei. A China, que começou agora a relaxar o isolamento, eu vi ontem numa reportagem da BBC, já tem trânsito, as pessoas estão voltando para a rua, dirigindo que nem umas loucas, como se não houvesse amanhã, a poluição vai subir e vai voltar tudo como dantes. Lógico, isso tudo, ainda mais que esse período de isolamento, de incertezas, ele está se prolongando e isso vai deixar certamente mudanças na maneira como a gente vivia, porque daqui para frente a gente vai ter que realmente, algumas coisas não vão mais ser possíveis, não porque a gente queira, não porque a gente cresceu espiritualmente, mas simplesmente porque não vai dar. A questão é, e essa é uma dúvida que eu não sei responder, até que ponto nós seremos capazes de mudar de verdade? Ou será que a hora que acabar essa história toda, que tirarem a tampa da panela de pressão, a gente vai voltar a esbórnia, a gente vai voltar a ficar com a cara nas telinhas, a gente vai voltar a andar de SUV para lá e para cá, poluindo o planeta, consumindo que nem uns malucos na Amazon? Não sei. Eu estou plantando aqui uma semente justamente para que a gente não caia nesse discurso fácil de que eu estou aprendendo muito, eu vou ser uma pessoa. A hora que, se isso acabasse amanhã, instantaneamente, a gente volta para aquela loucura, ou será que a minha esperança é que a própria duração disso force a algumas coisas, algumas regras do jogo a mudarem? Que os próprios escritórios mudem as regras, que os próprios governos, as próprias prefeituras, os próprios departamentos de trânsito mudem as regras e essas regras passem a valer daqui para frente, independente da nossa absoluta falta de memória. Quando a gente vê a Ásia hoje usando máscara muito naturalmente, não é porque eles são necessariamente mais conscientes ou mais cidadãos, é que simplesmente depois da gripe da Manchúria, no começo do século passado, o governo chinês impôs o uso da máscara, passou a ser lei de cima para baixo, e isso passou a ser incorporado na rotina, não foi simplesmente assim uma decisão voluntária pessoal. Então é possível que talvez alguns governantes lúcidos, não é esse que você está pensando, não, realmente não. Ou alguns, líderes também bastante sensatos, eles criem novas regras de jogo, ou eles propiciem novos ambientes, ou de repente pais mudem a maneira como seus filhos são tratados. Não sei, alguma coisa talvez fique disso tudo,
mas eu acho que se depender um pouquinho da nossa absoluta falta de memória e da nossa absoluta vocação para viver o presente como se não houvesse amanhã, eu não sei, mas eu estou plantando aqui uma semente. A gente já esqueceu mais de uma vez, a gente já deixou para trás, a gente não aprendeu a lição com a gripe espanhola que morreram 50 milhões de pessoas. Se com 50 milhões de mortes a gente não aprendeu a lição, o que falta? Agora está todo mundo conectado, agora está todo mundo assistindo lives. O que falta? O que falta para a gente perceber que não dá para viver olhando para o próprio umbigo e esquecendo, né, as conexões todas e os impactos e como tudo está correlacionado? É uma reflexão só, tudo isso porque um artigo que eu li me fez minha cabeça, bum, explodir, e eu sempre gosto de compartilhar com vocês aquilo que amplia aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso e aquilo que eu sou capaz de sonhar. Raríssimos, um grande abraço e até a próxima live completamente imprevista, enquanto, né, a gente praticamente dá um reboot. É isso aí.